Amém. É um prazer para nós estarmos essa noite compartilhando a palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre um tema que é muito importante para nós, que é sobre o discipulado. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, a Escritura, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. E o tema da nossa reflexão, da nossa meditação nessa noite é a recompensa do discipulado de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção lida no nosso coração. Vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo que Ele traga iluminação à nossa mente nessa noite. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por esses momentos na Tua presença, com os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor receba nessa noite o nosso louvor, Pai, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti. E pedimos nessa noite também que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor já preparou, que o Senhor já passou, ó Deus, que o Senhor possa nessa noite ministrar a Tua igreja, as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, renovados, fortalecidos, ó Deus, na Tua palavra, que é quem nos sustenta. Pedimos pela mente, pelo coração de cada um que se encontra nessa noite aqui, ou em outro lugar ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito, Deus, possa alcançar, ó Deus, possa ir ao encontro de cada um, ó Deus, ó Deus, que o Senhor coloque toda a atenção, ó Deus, nessa noite na Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, todo pensamento disperso seja cativo neste momento ao trono da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, quando eu penso aqui a recompensa do discipulado de Cristo, que é o tema que a gente vai trazer nessa noite, é tentando mudar um pouquinho essa ideia de que sempre que o discípulo, quando a gente fala de discipulado, a gente só pensa no lado pesado, no lado ruim, digamos assim, ou no lado mais difícil do discipulado. Todas as vezes que a gente fala de discipulado, a gente pensa nas dificuldades, a gente pensa nos desafios. Mas nesta noite eu gostaria de pensar com os irmãos na recompensa que o discipulado de Cristo traz para as nossas vidas. E é algo maravilhoso. Eu gostaria de pensar isso a partir do texto que acabamos de ler aqui, dessa carta de Paulo aos Coríntios, né, quando ele escreve aqui para os irmãos nessa carta. Nós sabemos que ser discípulo de Jesus não é nada fácil. Não estou querendo dizer aqui que ser discípulo é algo maravilhoso, que é algo tudo tranquilo, é tudo muito calmo e é tudo muito em paz. Não é. Ser discípulo de Jesus envolve muitas dificuldades, envolve muitos desafios. Ser discípulo de Jesus significa, em primeiro lugar, negar a si mesmo, que é difícil, porque nós somos cheios de vontades, de desejos, e a gente precisa aprender a negar as nossas vontades, né, as nossas ideias, os nossos pensamentos. Ser discípulo de Jesus significa carregar a cruz, como a gente já aprendeu com o próprio Cristo. Ser discípulo de Jesus significa, por exemplo, abrir mão da vingança muitas vezes, não é? Ser discípulo de Jesus significa não se deixar contaminar com este mundo. Ser discípulo de Jesus implica um monte de coisas que a gente precisa abrir mão, né? São muitos desafios, muitas dificuldades, e implica ainda em cumprir a missão que o Jesus nos deu, que o Senhor nos deu, e cumprir a missão tendo como inimigo das nossas almas o diabo, a carne e o mundo. Então veja que não é tarefa fácil ser discípulo de Jesus. Mas gostaria de trazer uma boa notícia, apesar de dizer essa lista toda de desafios e de dificuldades. Eu gostaria de dizer, irmãos, que o chamado ao discipulado é a maior riqueza que nós temos, é o maior privilégio que nós podemos ter. Apesar de todo o esforço, de toda a privação, de tudo que é perda que a gente possa imaginar, por causa do discipulado, o que eu posso dizer é que tudo valerá a pena. Aliás, tudo tem valido a pena, e tudo continuará a valer a pena, como a gente vai ver aqui nessa noite, nesse texto. Paulo começa esse texto aqui dizendo, por isso não desanimamos.
E para a gente entender um pouquinho essa mensagem, a gente precisa voltar aqui 2 versículos anteriores, principalmente o versículo 14, que a gente está lendo aqui nesse texto, no capítulo 4, quando ele diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo está falando aqui de algo maravilhoso, de algo tremendo, que é a ressurreição. Porque um dia todos nós estaremos com Cristo Jesus. Assim como Cristo ressuscitou, como Cristo venceu a morte, como Deus o tirou dentre os mortos, um dia também nós estaremos reinando para todo sempre com Cristo. E é por isso que o texto que a gente leu, o versículo 16, começa por isso o quê? Está falando de algo que apareceu anteriormente. Ou seja, porque nós um dia ressuscitaremos com Cristo, porque um dia o Senhor nos apresentará com Ele, por tudo isso Ele está dizendo, não desanimamos. E para a gente entender aí um pouquinho esse contexto, essa ideia, a gente precisa pensar, irmãos, essa carta que Paulo escreveu aqui, principalmente esse capítulo 4, Paulo está encorajando aqueles irmãos daquela igreja de Corinto a ter uma vida de fé, a ter uma vida de não olhar para as coisas que são do momento, para as coisas que são terrenas, para as coisas que são temporais, ou temporárias, que passam rapidamente. Mas Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos para que eles olhem para aquilo que é eterno, para aquilo que vai ser para sempre. E eu gostaria de meditar exatamente nisso. A recompensa do discipulado de Cristo é exatamente a vida que nós teremos com Cristo para todo sempre, que nós já começamos aqui, mas que teremos com Cristo para toda a eternidade, para todo sempre. Ou seja, não é algo temporário, não é algo aqui, mas é algo permanente. E Paulo enfatiza isso aqui, porque Paulo é um exemplo de uma pessoa que sofreu, que padeceu por causa do discipulado de Cristo. Inclusive, eu vou trazer algumas referências nessa noite, para a gente mostrar aqui como Paulo sofreu e por que ele chega agora nesse capítulo 4, no versículo 16, e ainda diz assim: por isso não desanimamos. Então, eu gostaria de trazer nessa noite uma palavra de encorajamento para as nossas vidas, para que nós possamos, diante da promessa que nos foi feita, de que um dia nós estaremos com Cristo, de que um dia nós ressuscitaremos com Cristo, que nós não desanimemos, que nós não abandonemos, que nós não fiquemos para trás, mas que nós possamos prosseguir a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Amém? Então, nessa noite eu queria pensar nisso. E a grande questão que eu trago aqui é a seguinte, como é que Paulo, ele teria todos os motivos, irmãos, para desanimar, para desistir. Ele teria todos os motivos para voltar atrás por tudo que ele estava passando, por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu por causa de Cristo Jesus. Ele tinha todos os motivos, mas ele vai apresentar aqui as razões do seu encorajamento. E são 3 razões que eu gostaria de trazer para os irmãos saírem por aquela porta hoje pensando nisso. 3 razões pelas quais você e eu não podemos desanimar. Tendo a principal delas aqui, como a gente já viu, porque um dia nós ressuscitaremos com Cristo. E por mais que a gente tenha sofrido aqui nessa terra, por mais que a gente venha sofrer aqui nessa terra, nada se compara àquilo que está preparado para mim e para você quando estivermos com Cristo Jesus. Então, a gente pode ver aqui em primeiro lugar, para a gente pensar como é que a gente pode, qual é a razão desse encorajamento, qual é a razão para a gente não desanimar na nossa caminhada. A primeira delas é que a morte deixou de ter poder integral sobre nossas vidas. A morte não tem mais poder integral sobre nossas vidas. Olha o que ele diz aí no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Ele diz mais, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova uma vez por mês. Não é verdade? Estão atentos ao texto? Diz o quê? O nosso homem interior se renova de dia em dia. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, não. Mas todos os dias nós somos renovados pelo nosso Senhor. Mesmo que o nosso corpo exterior, irmão, essa carcaça que a gente vê um dos outros aí, esteja se corrompendo, esteja doente, esteja com problemas, mesmo que a cada dia esteja aparecendo uma ruguinha, uma linha de expressão, mostrando que cada dia a gente está caminhando mais perto para a morte, mesmo que isso apareça, o que Paulo está dizendo aqui é que mesmo que isso exista, o nosso interior precisa ser renovado todos os dias. E é o Espírito Santo de Deus quem vai nos renovando,
E eu estou dizendo isso porque nós sabemos como é difícil a nossa caminhada aqui na Terra, como é as lutas, as dificuldades, as adversidades, os problemas vão chegando todos os dias, e isso tende a nos desfalecer, isso tende a nos levar ao desânimo, isso tende a nos levar a enfraquecermos na nossa caminhada, a recuarmos na nossa caminhada com Cristo. Mas Paulo traz essa mensagem aqui, mostrando, não desanimemos, mesmo que o nosso homem exterior, que é aquilo que nosso corpo, por exemplo, mesmo que nós venhamos a padecer todas as dificuldades. Irmãos, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, a morte, ela perdeu o poder sobre nós. Que coisa maravilhosa, né? A morte não tem poder mais sobre nós. Tem um texto de Paulo que ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre nossas vidas, né? Ela agora tem uma ação muito pontual, porque um dia todos nós vamos ter que partir. Mas essa partida aqui é um momento, é uma passagem, nós vamos de uma vez por todas, com Cristo Jesus, estar com Ele para todo o sempre, né? Não é momentâneo, mas para todo o sempre. Então, as realidades que a gente experimenta aqui na Terra, tudo que a gente passa, todas as lutas, todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente experimenta, por pior que seja, isso não vai mudar a disposição que está no nosso coração. E a disposição que está no nosso coração é que o nosso homem interior, o nosso ser interior, ele se renova todos os dias. Se renova em quê? Na promessa de que um dia nós ressuscitaremos com Cristo, como Paulo bem disse aqui no versículo 14 que a gente lê, não é? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Isso é uma promessa maravilhosa, irmãos. Inclusive, é a razão de nós estarmos aqui nessa noite, prestando culto ao Senhor, né? Crendo que Ele um dia também nos ressuscitará, que a morte não tem mais poder sobre nós. A gente sabe que o nosso corpo físico, ele vai cada vez mais, né? Ficando mais fraco, ficando mais vulnerável, né? A partir de uma certa idade, antigamente a gente pensava que era só quando atingia ali os 50, 60, mas hoje a gente vê pessoas mais jovens ali aos 20, aos 30 já se queixando, né? Mostrando a vulnerabilidade de uma forma indisfarçável de que esse homem exterior, esse corpo exterior, ele está se deteriorando, está se corrompendo, está adoecendo, né? O tempo, ele vai esculpindo no corpo da gente, né? As marquinhas, né? As rugas, como eu já disse, é o cabelo branco que vai surgindo aqui. Eu não tenho muito cabelo branco aqui não, mas a barba já está toda branca. Enfim, e aquilo vai mostrando como o tempo vai passando e que nós estamos nos aproximando cada vez mais de uma finalização, né? De um tempo que vai chegar ao fim, mas que não é o fim para nós, né? E isso faz toda a diferença quando a gente olha para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, para as pessoas que não têm Deus, porque elas costumam enxergar para tudo isso que está aqui como se tudo isso fosse o fim de todas as coisas. Elas não têm uma esperança viva como nós temos de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus na eternidade para todo sempre. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque exatamente sabendo disso, dessa promessa, que a gente enfrenta as lutas e as dificuldades. Está ali todo dia aquela luta, aquela dificuldade, é a enfermidade, é a crise financeira, é o relacionamento difícil, é um relacionamento, um trabalho que está difícil, é o cansaço, é um monte de coisas que chegam na nossa vida. Mas a gente sabe que tudo isso um dia vai passar e que vai chegar um tempo em que a gente não vai mais padecer e não vai mais sofrer. E a gente precisa se apegar a isso, irmãos. A gente precisa trazer para o nosso coração esse alento, que é o que Paulo está dizendo aqui. Por isso, não desanimamos, não paramos, né? Eu acho bonito quando no versículo 8, no mesmo capítulo, ele diz: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que lição, que exemplo de fé Paulo nos convida como igreja do Senhor, inclusive nessa noite, a abraçarmos, irmãos, esse sentimento da fé em Cristo Jesus, de que Ele está conosco todos os dias, é Ele quem nos sustenta, e nós não desanimamos porque um dia nós estaremos com Ele, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né? O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz algo muito interessante, que os irmãos conhecem, quando ele diz assim: mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. No Senhor, nós renovamos as nossas forças. É muito bom quando a gente está cansado, está ali desanimado, vai ali, pega uma praia, vai ali, toma um sol, vai ali, faz um passeio, mas o cansaço volta depois, quando a gente começa de novo a labuta. Mas quando a gente está no Senhor, descansando no Senhor, as nossas forças, elas são renovadas todos os dias, né? Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças todos os dias. Como diz o texto aqui, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí tem uma coisa interessante, a gente precisa buscar esse renovo, irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada, por conta das lutas, das tribulações, das dificuldades, a gente vai meio que se entregando ali aos poucos, todo dia se entregando. E a gente precisa parar e dizer assim, peraí, né? Nós temos um Deus que fez promessas maravilhosas para nós temos um Cristo em que nós podemos descansar a nossa alma, né? Como diz lá Jesus em Mateus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo tem alívio para as nossas almas. E a gente precisa buscar esse alívio, buscar forças. Portanto, irmãos, a primeira razão do encorajamento de Paulo aqui é que a morte deixou de ter poder sobre nós. É só por um momento ali, nós vamos partir, mas ela não vai ter poder mais sobre a nossa vida para todo sempre. Por quê? Cristo já venceu a morte quando Ele ressuscitou dentre os mortos na cruz do Calvário. Então isso faz toda a diferença quando a morte, antes de nós termos a Cristo, onde nós aceitarmos a Jesus, a morte sim, ela reinava integralmente nas nossas vidas. Se você voltar para o seu passado e olhar para trás, você pode parar e pensar nessa noite, poxa vida, até então a morte ela reinava na minha vida, eu ia morrer para sempre. E é isso, irmãos, que nós estávamos destinados a morrer para todo sempre. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a morte agora ela não tem mais poder sobre nós, porque esse corpo ele vai ser transformado. Isso é coisa maravilhosa, não é que vai ficar um corpo aqui apodrecendo para sempre e vai ter uma alma que vai subir, não. Um dia nossos corpos serão transformados, glorificados para estarmos com Cristo Jesus para todo o sempre. Então, a primeira razão que eu queria dar para você nessa noite, de encorajamento, para que você pense sobre a recompensa de ser o discípulo de Jesus, é essa. A morte não tem mais poder sobre nenhum de nós, para a glória de Deus. Amém? A segunda razão do encorajamento aqui, que Paulo dá, né, aos irmãos ali em Corinto, né, é que todas as circunstâncias que nós enfrentamos, elas se tornam leves e momentâneas, quando comparadas com a glória eterna que nos aguarda. Guarde bem isso. Todas, não são algumas não, todas as circunstâncias que vocês passam aqui, que vocês enfrentam, elas são leves e são momentâneas, se vocês compararem com a glória que está por vir por toda a eternidade. Porque se você acha que 70 anos, 80 anos, 90 anos é muito tempo, estamos todos enganados, porque a vida passa rapidamente, irmãos. Né? A vida passa muito rápido. Agora, o que é a eternidade? O que é a eternidade? Então, nós vamos passar por aqui muito rápido. Seca-se a erva e cai a flor, né, diz o Salmo, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Nós somos muito passageiros, irmãos. Isso aqui passa muito rápido. Eu lembro que quando eu tinha lá meus 15, 20 anos, eu achava a coisa muito demorada. Hoje eu paro um pouquinho e digo assim, peraí, vai com calma que está indo rápido demais. E é verdade, o tempo vai cada vez mais passando, né? Então, a gente olha para e diz assim, todas as circunstâncias que nós passamos aqui, elas são leves e momentâneas, quando a gente compara com aquilo que está preparado para a gente viver, não é por mais 100, nem 200, nem 300 anos, mas é para todo o sempre, para toda a eternidade. Então, quando você estiver ali naquele momento, desanimado, pensando na sua luta, na sua enfermidade, naquela crise que você está passando, que Deus sabe qual é, né? Às vezes é uma crise financeira, é uma crise de relacionamento, é uma insatisfação de alguma maneira com a vida, saiba que isso aqui é momentâneo, é passageiro, isso vai passar. E o que vale é o que está preparado para nós, para o porvir. Agora, veja bem, Paulo não está desprezando aqui, quando ele diz isso, que nossas aflições, elas são momentâneas, elas são leves, quando a gente compara com a eternidade, ele não está aqui menosprezando as dificuldades dele, não. Porque se tem uma pessoa experimentada em sofrimento, pense,
é o apóstolo Paulo. Eu queria trazer para vocês aqui, eu queria pegar só uma, mas quando eu estava lendo as referências, eu não vou deixar de ler as três, para vocês terem uma ideia de quem que a gente está falando, de alguém que experimentou mesmo as dificuldades, e é alguém que está dizendo aqui, não desanime. Olha só quem é Paulo. Os irmãos pegarem aqui a referência, 1 Coríntios 4, do 11 ao 13, veja atenção, preste atenção o que é que ele diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Ele está falando dos sofrimentos que ele passou. Olha o que ele diz, preste bem atenção. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Você já leram esse texto alguma vez? Olha o que Paulo está dizendo aqui do sofrimento, ao ponto de ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Aí eu perguntaria assim, bem rapidamente para todos nós, inclusive para mim, já passamos fome? Talvez alguns já tenham passado. Sede, nudez, alguém já foi esbofeteado, alguém já não teve moradia, alguém já se afadigou trabalhando com as próprias mãos, já foi injuriado e mesmo assim bendize, já foi perseguido, mas suportou, já foi caluniado, mas procurou conciliar, já foi chamado de lixo, de escória do mundo, né? Veja quantas coisas esse apóstolo aqui, não é que ele está menosprezando as dificuldades, não. Mas entenda mais, só mais uma referência para os irmãos entenderem aqui o sofrimento. 2 Coríntios, que é a carta que a gente está lendo, no capítulo 1, versículos 8 a 10, ele vai dizer o seguinte para a igreja lá. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele sofreu muito na Ásia, apóstolo Paulo. Porquanto foi acima das nossas forças, olha o que ele vai dizer, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Chegou um momento que o apóstolo Paulo se desesperou a ponto de querer perder a própria vida, pensar de perder a própria vida. E diz mais, contudo, já em nós mesmos, nós já tínhamos a sentença de morte. A gente não sabe o que era que estava passando, a Bíblia não é clara. Mas era algo muito tenebroso que ele estava passando, a ponto de já ter a sentença de morte, de dizer, eu vou morrer. Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Olha que coisa tremenda, né? E por fim aqui, só mais uma referenciazinha para os irmãos entenderem que Paulo não está menosprezando aqui, né? 2 Coríntios ainda, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, nos versículos 4, eu vou ler apenas alguns aqui. Versículos 4, ele diz o seguinte, pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, quer por honra, quer por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que palavra de fé desse homem que nos inspira. É nessa noite que eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, para você sair daqui fortalecido nessa fé, nesse Deus que é que nos sustenta, que nos fortalece, que nos alegra, apesar de todas essas circunstâncias. Então veja, todas as circunstâncias que enfrentamos, irmãos, elas são muito leves, são muito momentâneas. E a gente está falando aqui de um homem que experimentou todas essas dificuldades que nós acabamos de listar. Mas ele chega aí, né, em 2 Coríntios, como a gente leu, capítulo 4, ele diz, né, porque a nossa leve, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É como se Paulo dissesse, não compare o que vocês estão passando, nem comparem, porque o que está lá preparado para vocês é infinitamente maior do que essas bobagens que vocês estão passando aqui, né?
Então, que a gente possa, né, o peso que Paulo passou ali, a tribulação que Paulo passou na Ásia, né, era algo que, do ponto de vista dele, era insuportável, ao ponto de a própria vida ali se sentir ameaçada. Mas, diante da grandeza do que é eterno, né, ele mostra como é insignificante toda essa luta, toda essa tribulação que ele passa, diante daquilo que está proposto, a glória que está proposta para a vida dele, né? Então, o que Paulo está dizendo, irmãos, aqui é que aqui nós sofremos, né? Nós choramos, nós sangramos, muitas vezes a alma sangra, mas em comparação com a glória que há de ser revelada por nós, né, que está por vir, nossas tribulações são muito leves e são passageiras. Elas passam muito rápido. O presente é doloroso, mas o futuro ele é glorioso, é de glória. Nosso destino final não é um corpo aleijado, não é um corpo caquético, não é um corpo doente. Não é isso que está preparado para nós. Esse corpo ele vai ser glorificado, vai ser um corpo de glória para estarmos com Cristo Jesus, né? Nossa jornada não vai acabar numa tumba fria, lá no cemitério, não. A gente não vai acabar ali, né? Nossa jornada não termina ali, mas a nossa jornada termina na Jerusalém celestial e se estende para todo o sempre, para toda a eternidade. Foi isso que Cristo conquistou para nós. Não é pouca coisa. Que a gente todos os dias possa acordar lembrando disso. O que é que foi conquistado na cruz do Calvário para nós. O nosso fim não é a morte, mas é a vida eterna. Então, o nosso futuro de glória que está prometido para nós, ele deve encorajar a gente a enfrentar com alegria essa tribulação que a gente passa hoje. Essa doença, essa enfermidade, essa tristeza, essa angústia, essa crise financeira, esse relacionamento problemático, tudo isso deve nos encorajar a encher o nosso coração de esperança, porque nós fomos chamados para ir muito além dessas limitações de que nós somos, né? 1 Pedro 5,10, o apóstolo diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que promessa gloriosa. E para terminar essa parte aqui, Romanos 8,18 diz o seguinte: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo dizendo isso para os romanos. Então, essa é a segunda razão de encorajamento de Paulo, que Paulo nos dá aqui, para nós atentarmos para a recompensa maravilhosa que é o discipulado. Qual é a recompensa de um dia você ter decidido na sua vida seguir a Jesus? Não sei se em algum momento da sua vida você pensou em parar, se em algum momento você está pensando em parar, se você está achando que o custo é muito alto. Eu quero dizer nessa noite que o benefício é muito, muito mais do que isso. É infinitamente maior o benefício do que o custo. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando só para o custo. Está difícil, está pesado, está doendo, está amargando, está sangrando, a gente está olhando para o custo. Mas a gente tem que, em algum momento, desviar esse olhar do custo, do discipulado, para a recompensa. Um dia o que está proposto para mim é muito maior do que isso que está custando a minha vida hoje aqui. Lembrando que essa vida é passageira. Já já ela passa. Já já passa para mim, já já passa para você. E o que tem para frente é eterno. Então pense nisso. Deixe de olhar o custo e olhe o benefício. Deixe de olhar o peso, o custo e olhe para a recompensa. Que eu tenho certeza que o seu coração vai mudar assim rapidamente. O chip vai mudar e você vai começar a enxergar as coisas de outra maneira. Por fim, a terceira razão de encorajamento para você se alegrar com a recompensa é que a capacidade de viver pela fé e não por vista. Que coisa tremenda você e eu conseguimos em Cristo Jesus. É estar nesse mundo passando por tudo que a gente está passando, mas ter a capacidade de viver aqui, olhando não para o que está acontecendo aqui, mas viver pela fé. Não viver por vista, pelo que os olhos estão vendo. Porque se a gente fosse viver pelo que os olhos estão vendo, irmão, sinceramente, tem dia que dá uma depressão. Quando a gente ouve uma rádio, liga a TV, quando a gente abre uma rede social e vê as desgraças que esse mundo está passando aí, sinceramente. Mas a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. Inclusive tem um versículo, que é um versículo da Reforma, que diz: o justo viverá pela fé. Aliás, aqui mesmo, nesse texto que a gente leu, 2 Coríntios 5, no versículo 7,
Paulo diz assim, ó, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé. A nossa caminhada aqui, irmãos, é pela fé. Pela fé. Todo mundo aqui poderia estar em qualquer outro lugar hoje, mas eu tenho certeza que tem uma âncora aí de esperança no coração, sabendo que algo muito melhor espera por nós no porvir. E é isso que nos faz caminharmos, é isso que faz não desanimarmos, não deixarmos de lado, sabendo que Ele é quem sustenta, claro, todas as coisas, né? Ele diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, né? Assim mais. Mas veja o que é que diz aqui o versículo 18, para a gente encerrar nessa parte. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais. Tudo que a gente está olhando aqui nesse mundo, a gente tem essa limitação. Tudo isso é temporário, tudo isso vai passar. Mas ele diz, e as que não se veem são coisas eternas. Como discípulos de Cristo, a nossa vida não é determinada por aquilo que os nossos olhos estão vendo, por aquilo que é terreno, mas pelo que é eterno. Tem um texto de Paulo, ele fala em 2 Coríntios também, foi o que a gente acabou de ler agora, né? Que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, irmãos, o problema é que tem muita gente hoje, inclusive muitas vezes nós, estamos em algum momento da nossa vida nos comportando dessa forma, olhando para as coisas que se veem, e muitas vezes deixando de olhar pela fé, né? Mas nós, como discípulos, precisamos determinar, treinar os nossos olhos a olhar e a enxergar pela fé em Cristo Jesus, e não olharmos pelos olhos por aquilo que é terreno. Para os perdidos, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não aceitaram Jesus, as pessoas que estão no mundo aí, é claro que o mundo, esse mundo que está aí visível, que todo mundo está enxergando, né, vale como a única coisa que compensa. É só olharmos o comportamento das pessoas, irmãos. As pessoas vivem aí como se tudo fosse acabar aqui. Elas ficam numa luta, numa corrida, numa ânsia, numa angústia de querer fazer tudo, eu preciso ser tudo, eu preciso ter tudo, porque já já vai acabar e não tem mais nada depois. É assim que as pessoas estão vivendo, né? E aí elas querem ser compensadas, elas querem ter segurança, elas querem ter tudo isso aqui, nesta existência, né? E aí quando elas olham para Deus, quando olham para as coisas relacionadas aos valores do reino de Deus que a gente prega, que a gente ensina, elas acham que isso é uma coisa incerta, que é uma coisa nebulosa, que isso é uma coisa que não está vendo. As pessoas aí estão olhando, vendo que elas podem ver. Nós estamos olhando pela fé. Nós estamos olhando para os céus, para o futuro, para a eternidade, né? Na visão das pessoas que estão perdidas, quem busca essas coisas que a gente está buscando aqui, são pessoas sonhadoras, são pessoas tolas. Não é assim que se diz? O que é que você está fazendo ali naquela igreja? O que é que você está fazendo caminhando com Cristo? Né? E aí começam muitas vezes a debochar da nossa vida, das nossas escolhas, daquilo que nós estamos fazendo. Porque para elas isso é incerto. Elas vivem pelo que veem e não pela fé. Nós abraçamos a fé. Nós estamos aqui pela fé, porque Paulo diz, nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Né? Então, é isso que a gente vê. Nós somos vistos muitas vezes como tolos, como pessoas que não, né? Pessoas que não, enfim, estão buscando coisas que não existem, enfim, né? Mas, e essas pessoas, elas estão apaixonadamente buscando a plenitude da vida delas aqui. Elas estão apostando toda a vida delas, todas as fichas da vida dela, elas estão apostando aqui nesse mundo, né? Então é isso que a gente precisa entender. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos posicionar de uma outra forma. Ele vem escrever, meus irmãos, né, como igreja, ajustem os óculos de vocês. Se vocês estão olhando para as coisas terrenas, é hora de ajustar esse olhar. Ele diz, não atentar. A palavra atentar é prestar atenção, atentar, estar atento. Não esteja atento. Não atente para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Ajuste esse olhar de vocês, ajuste esses óculos e comecem a partir de agora a enxergar para as coisas celestiais, para as coisas que estão por vir. E não apenas, não é que você vai deixar de viver aqui, você vai continuar vivendo a sua vida, mas é que o seu foco não vai estar mais aqui. Ou seja, eu estou fazendo tudo desesperadamente, como se tudo fosse aqui, temporário, que não existisse mais nada depois daqui. Não, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai continuar cuidando da sua família, você vai fazer tudo, mas com o olho lá em cima. Os pés na terra e o coração no céu.
Esse é o segredo da caminhada. Fazendo as coisas aqui, andando aqui, mas com o coração lá na eternidade com Deus. Porque é para lá para onde nós vamos voltar. A gente vai largar isso aqui e vai deixar isso aqui. Por isso que a gente não pode, irmão, se apegar a essas coisas. Quando a gente fala de mundo, de valores de mundo, é isso. O cuidado que a gente tem que ter é para não se apegar, não se agarrar e não se apaixonar por isso que está diante dos nossos olhos. Porque isso tudo vai passar. Isso é passageiro. O nosso coração é tentado. Quando eu vejo meu irmão, minha irmã, um conhecido, um amigo com uma coisa, eu quero muito, eu queria também ter aquilo. Vai passar. Mas o que está prometido para nós, né, o peso de glória, como diz o texto, é algo que o coração, né, nem o ouvido ouviu, né, como diz o texto lá, nem o olho viu, nem o coração viu aquilo que está preparado para nós. Né? A gente não tem nem noção. Ainda estamos inocentes no que coisa tão gloriosa que tem para nós. Então, irmãos, o apóstolo chama a atenção disso. Nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está no céu. Vivemos aqui como peregrinos, mas estamos a caminho da nossa pátria celestial. Portanto, precisamos investir apenas naquilo que é eterno, para aquilo que é para sempre, né? Investir naquilo que é terreno, que é temporal, é insensatez da nossa parte, né? Insensatez é investir naquilo que não permanece. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, né? Jesus ensina da seguinte forma: nós devemos ajuntar tesouros lá no céu. Por quê? Porque o céu é a nossa origem, né? É onde nós vamos estar com Cristo, né? E é o nosso destino. É a nossa origem e é o nosso destino. É lá que está a nossa herança. É lá que devemos investir o melhor da nossa vida, nosso tempo, os nossos recursos, da nossa vida toda. Né? E eu gostaria de finalizar, né? Quando o apóstolo dá esse conselho com alegria no coração, depois sabendo de quem foi Paulo, o que ele passou, e ele dizendo tudo isso para esses irmãos aqui da igreja de Corinto, né? E ele diz: atentar apenas nas coisas que se veem e que são temporais, é viver sem esperança. Se a gente atenta, abre a mente e o coração para ver apenas as coisas que são temporais e as coisas que a gente vê, irmãos, nós somos ou nós vivemos sem esperança nesse mundo. Eu gostaria de lembrar também uma frase do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, que nós somos? Somos os mais infelizes de todos os homens. Nós somos piores do que aquelas pessoas que estão lá fora que não aceitaram Jesus. Se você diz que está com Cristo, que é de Cristo e que vive com Cristo, mas sua esperança está totalmente colocada neste mundo, você e eu somos piores do que aquelas pessoas que nem aceitaram Jesus ainda. É o que o texto está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né, para que nós possamos aprender a viver pela fé, não por vistas, mas pela fé, e que nós possamos, irmãos, aprender a buscar nas coisas que são eternas e não naquelas coisas que são passageiras, que são temporais. Todas as vezes que a tristeza bater na sua porta, amanhã de manhã, na terça, na quarta, na quinta, a doença, a dificuldade, o aperreio, não sei de quem, a luta, quando a luta bater lá na sua portinha, você lembra, é passageiro. Pode durar 90 anos, é tempo demais, mas vai passar. Você não vai viver aqui, né, Matusalém para viver. Mesmo Matusalém viveu tanto, mas morreu. Porque essa vida, como a gente conhece aqui, ela vai ter fim, né? Mas a eternidade não, ela é para sempre, né? O nome já diz, é eterno. Então, quando a luta bater na sua portinha, você diga, não é para sempre, né? E outra, mesmo que você passe a vida todinha, a gente já tem a esperança da glória, mas mesmo aqui nessa vida, nós também já desfrutamos de Cristo. Nós já desfrutamos da paz de Cristo, nós já desfrutamos do amor de Cristo, nós já desfrutamos da segurança, nós já desfrutamos de um monte de coisas maravilhosas, de recompensas maravilhosas, que essa nossa vida que a gente abraçou, ela já nos dá. A gente precisa também aprender a ser grato, não é verdade? Gratidão. Está doendo, está sangrando, mas eu estou aqui de pé. Está doendo, está sangrando, mas eu estou aqui. O Senhor está me sustentando, o Senhor está provendo, o Senhor está me dando alimento, está me dando aqui uma saúde para eu fazer alguma coisa ainda. E aprendamos a ser gratos. E um dia nós não precisaremos mais, né, nos perturbar com nada disso, porque nós estaremos num corpo glorificado, livres de toda a dor, de todo o choro, de toda a doença, de toda a luta, e isso não vai mais existir. E enquanto chega esse dia, a gente vai aqui não desanimando.
segurando aqui em Cristo Jesus, né? Andando por fé e atentando para as coisas que são eternas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender isso e a colocar isso no nosso coração, na nossa mente todos os dias, para que a gente possa continuar na nossa caminhada como o apóstolo aqui, que sofreu perrengue que só, mas terminou a vida dele desse jeito aqui, com os olhos nos céus. Deus abençoe. Então vamos aproveitar e ficar de pé e vamos